Amém. Jesus é nosso amado Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos, por mais uma palavra, onde nós vamos desfrutar a mensagem 18. E o tema central desse alimento diário é a verdade absoluta. A verdade de Deus, ela é absoluta. E a mensagem de hoje é o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, para a obra do ministério. Vamos ler juntos? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Amém. Efésios 4, versículo 7. Efésios 4, versículo 7. Senhor Jesus, vamos ler bem forte? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O que é graça, irmãos? É Deus sendo dado a nós gratuitamente. Graça, irmãos, é algo maravilhoso, é algo magnífico. Só que, para que essa graça chegasse até nós, um preço foi pago, um preço muito alto foi pago, para que essa graça chegasse até nós. Por isso que ele disse, a graça foi concedida. Nós não tínhamos tal graça. Ela foi concedida a você, Dé. Ela foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Mas em Romanos 12, versículo 6, Romanos 12, versículo 6, diz o seguinte: ó Senhor Jesus, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, aleluia, que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, tendo, porém, diferentes dons, ou seja, graça e dom, fala em Efésios 4, mas os dons é segundo a graça, de acordo com Romanos 12. Quanto mais graça, mais dom, e quanto mais dom, mais graça. Ou seja, desde o princípio ali, do Novo Testamento, até a glorificação, irmãos, de cada um de nós, vai ser concorrente com a graça. Vai ser devido à graça. Então, um alto preço foi pago para nós. Em Mateus 27, Senhor Jesus, Mateus 27, Senhor Jesus, diz o seguinte, a partir do versículo 46, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele clama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Então, um alto preço foi pago, irmãos. Jesus derramou toda a sua vida para que nós tivéssemos livre acesso até Deus, para que nós chegássemos até Deus, como diz em Hebreus 4, versículo 14, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, vamos invocando, irmãos. Senhor Jesus, Hebreus 4,
14. Faz o seguinte. Senhor Jesus, e tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Capítulo 10, versículo 20 de Hebreus. É só para os irmãos entenderem o valor que nós precisamos dar a essa graça, irmãos. 20, o versículo 20 de Hebreus 10. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Aleluia. Paulo deixou de ser perseguidor para ser um seguidor, por causa dessa graça, irmãos. Por causa dessa graça, ele foi constrangido com essa graça. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Eu gosto de ler muito a Bíblia, tá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Diz o seguinte: e final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Vamos dizer juntos? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Aleluia. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Por aqui a gente vê o valor que Paulo deu a essa graça. Ele era perseguidor, de perseguidor ele passou a ser um seguidor. Talvez alguns de nós aqui eram um perseguidor. É quando Jesus apareceu para Paulo, né, Saulo, o que o Senhor disse para ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava perseguindo o Senhor? Literalmente, não. Ele estava perseguindo os irmãos. Mas Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quantas vezes nós, quando eu estava no mundo, eu era um perseguidor. Mas um dia essa graça chegou até mim. Essa graça chegou até você também, irmão. É como esse rio lá em Gênesis 4. Né? Era um rio só. Mas esse rio se desdobrou em 4 rios. Para alcançar você. Diga você para o irmão do lado: esse rio te alcançou. Aleluia. Senhor Jesus. Eu não sei. Aleluia. Lá em Gênesis 2, Senhor Jesus, no versículo 10, Senhor Jesus, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. E o segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então, esse rio se dividiu em 4 rios, com o objetivo de nos alcançar, irmãos. Sabia que cada rio ali tipifica algo? Rio Pison ali tinha ouro, bidélio,
Esse rio era bom, porque tinha os materiais para a edificação. Mas em qual rio de você foi resgatado? O rio Tigre, ele era turbulento, violento. Para quê? Para tirar a pessoa do mundo. Tem que tirar a pessoa do mundo rápido. Mas o rio Eufrates, ele é devagar. Esse rio Eufrates era eu. A pessoa religiosa tem que ir com calma, com cautela, né? É igual o cheque borrachudo, né? Bate e volta. Se você não for com sabedoria, espírito de sabedoria e revelação, né? Eu dei muito trabalho aos irmãos. É muita paciência, né, Pimenta? Foi muita paciência. Mas você pode ser o Gion. Então, cada rio tipifica o tipo de pessoa que você é. Mas fomos alcançados. Louvado seja o Senhor, irmão. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele não mede esforços para alcançar o homem. Por isso que em João 3 fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha como João expressar esse amor pela humanidade, pela pessoa de cada um de nós. Ele fala que Deus amou de tal maneira. Não tinha como decifrar esse amor de Deus para conosco. Então ele falou de tal maneira. Senhor Jesus. Então graças a Deus por esse rio, irmãos. Antes mesmo do homem pecar, lá em Gênesis 3, Deus já pensou, né? Esse rio já andava circulando ali, né? O jardim do Éden. E hoje ele estende até os 4 cantos da terra. Senhor Jesus, com o objetivo de resgatar as pessoas do mundo, da religião e do pecado. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, pela graça. Romanos, capítulo 8. Senhor Jesus, versículo 20, até o 23, vamos ler. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia, até agora, irmãos, até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Aqui fala adoção, né? Mas a filiação. Então, irmãos, o Senhor está nos resgatando, nos tirando da nossa condição natural. E esse rio, irmão, pode tipificar vários processos. Pode tipificar o SEAP, pode tipificar a comportagem, Avança Jovem, a fábrica de vencedores. Tudo isso, irmão, está dentro do fluir desse rio. Às vezes nós ficamos preocupados, né? Por que tal irmão não se apega a isso? Por que tal irmão não se agarra a tal item? Irmão, não se preocupe. O fluir do rio da vida fará os seus ajustes. Quantas vezes, Fernandinho, Deus precisou te chamar? Quantas vezes foi preciso ajustar? Esse rio precisou de ajustar, levantar a situação, levantar condições propícias, para que naquele dia certo, aquele dia X, você recebesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não foi uma experiência nossa, irmãos? Então essa graça, irmão, ela quer se estender até os 4 cantos da terra, quer buscar pessoas, tirar as pessoas do cativeiro. Né? Quando o homem pecou, todos foram levados cativo para o cativeiro. Diante de Deus, todo homem foi levado cativo para o cativeiro.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer, irmão. Todos nós carecemos dessa graça. E esse rio, irmão, eu não sei se é um rio turbulento ou se é um rio manso. Como é que vai ser esse rio? Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos orar para salvar as nossas famílias, os nossos entes queridos, os nossos filhos, esposas, pais, jovens, colegas de trabalho. Quanto ainda estão nesse cativeiro, irmãos? Esperando esse rio que está dentro de você, chegue até elas. Então, irmãos, não vamos nos acomodar. Não vamos nos entregar. Senhor Jesus, vamos prosseguir em Efésios, que o tempo está correndo. Senhor Jesus, Efésios 4. Efésios 4, de 8 até o 10, por enquanto. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, o versículo 8 e o 9, o versículo 10 explica, irmãos. O que quer dizer subiu, senão aquele que desceu? Então, Jesus morreu e ficou 3 dias lá no Hades. 3 dias. Lá só havia entrada, não havia saída. É igual diz lá em Mateus 27, que eu acabei de ler há pouco. Muitos ressuscitaram. Mas graças a Deus, irmãos, lá agora não tem só a entrada, tem a saída também. O Senhor nos tirou desse cativeiro. O Senhor nos tirou desse cativeiro, irmãos. Não é motivo de nos alegrar? Nós estávamos caminhando para o lago de fogo. Não havia esperança, não havia solução, não havia escapatória para nós. Graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos falar com a boca cheia. Graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos falar junto de novo? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. O Senhor passou por um árduo processo, irmão, para que nós chegássemos com tal confiança, com tal intrepidez no Santo dos Santos, na presença de Deus. Nenhum homem poderia chegar na presença de Deus, irmão. Mas o Senhor abriu esse novo e vivo caminho. Hoje podemos nos achegar com toda intrepidez, com tal confiança. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a partir do versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Aleluia! Para com este cheiro de morte, para a morte, mas para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Isso aqui vem explicar o versículo 8, 9 e 10 de Efésios 4. Levou cativo o cativeiro. Na época do Império Romano, o general, esse hino nós cantamos, nosso general é Cristo, não é isso? O general pegava ali as pessoas e levava cativo.
né, levava cativo para Roma. E ali, os reis daquele lugar que eles levavam cativo, eram sacrificados. Eles eram sacrificados perante o povo de Roma. Irmãos, mas alguns ali se aderiam, se entregavam ao senhorio, né, do general. E com isso, eles eram salvos. Eles eram salvos da morte. E o nosso general, que é Cristo, irmãos, Ele nos tirou desse cativeiro. Por isso que fala aqui, graças porém a Deus que nos conduz sempre em triunfo e por meio de nós se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para com este cheiro de vida. Então aqueles que se aderiam ao general, eles viviam. Irmão, por que nós vivíamos hoje, irmãos? Nós estávamos caminhando para a morte. O Senhor nos tirou desse cativeiro, irmãos. Como diz aquele hino, que alegria inefável, cheia de glória, irmãos. Alegria inefável, cheia de glória. Eu tive muita experiência alegre, muita experiência boa nessa vida, nesses meus 60 anos, né? Muita experiência boa, mas a melhor experiência que eu tive, irmãos, foi receber Jesus como Senhor e Salvador. Esse cheiro de vida, esse aroma, como fala aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Dizem que o perfume melhor que tem é o perfume francês, né? Mentira. O melhor perfume é esse aqui, ó. Porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Onde nós formos, irmãos, nós precisamos exalar esse bom perfume. As pessoas precisam ver quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Primeira coisa que você chegar numa empresa, numa fábrica, na escola, no banco, numa casa lotérica, você tem que exalar esse bom perfume. As pessoas precisam ver que você é diferente. Que você é filho de Deus. Nem todos é filho de Deus. Nem todos é filho de Deus. Como diz aqui, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles que aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Eu aconselho você que está aqui, que não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu aconselho a fazer isso. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É a única maneira de você escapar da morte. É a única maneira de você escapar desse cativeiro. Só Jesus pode nos livrar da morte. Nenhum outro homem pode tirar você dessa condição. Nenhum. O que fazer então? O sacrifício único que Deus aceita é o sacrifício de Jesus. Então o que você tem que fazer? Senhor, eu sou um pecador. Vivo pecando, mas eu te recebo, Senhor. Eu creio em todo o processo que o Senhor fez naquela cruz há 2000 anos atrás. E eu recebo o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. Pronto. É de graça. Jesus já pagou tudo por você. O alto preço foi pago. Ó Senhor Jesus. Então receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você vai ser livre desse cativeiro. Ó Senhor Jesus. Não espere para amanhã. É hoje. E essa procissão triunfal desse general que eu acabei de dizer, irmãos, é maravilhoso. Efésios 2, versículo 1, ele fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está vendo? Nem todos é filho de Deus.
Nós temos que tirar essas pessoas de ser criatura para se tornar filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. E o nosso general é Cristo. Essa procissão triunfal que Jesus, né, fez, a gente pode ver lá em Salmo 68. Senhor Jesus. Salmo 68 fala assim: levanta-se, Deus, e dispersam-se os seus inimigos, e de sua presença fogem os que o aborrecem. Levanta-se, Deus, e dispersa os seus inimigos. No Antigo Testamento, Deus mandou fazer uma arca, e essa arca era a presença de Deus. Onde era levada essa arca, ali haveria vitória. Onde a arca ia, o triunfo prosseguia. A glória de Deus acompanhava. O povo de Israel rejubilava na presença de Deus por causa dessa arca que era tipificada por Cristo. Quando levantava a arca, o povo levantava. Quando a arca saía, o povo acompanhava a arca. Porque sabiam que ali estava Deus, sabiam que ali estava a vitória, irmãos. Sabiam que ali estava o triunfo. Ó Senhor Jesus, no versículo 2: como dissipa a fumaça, assim tu os dissipas, e como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus, e folgam de alegria. E folgam de alegria, irmãos. Cantai a Deus e salmodiai o seu nome, e exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, exultai diante dele. O versículo 6. Deus fez que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, aos avançarem pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejam a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, o Deus de Israel. Vou pular aqui mais um tiquinho. 11, versículo 11. O Senhor deu a palavra, grande é a falange dos mensageiros das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Aleluia! Reis dos exércitos fogem e fogem. A dona de casa lava roupa, passa, né, cuida da casa. Mas as donas de casa aqui, irmãos, vai ter em melhor posição que os reis. Sabia, irmãs? Você vai estar em melhor posição que os reis dos exércitos. Aleluia! As donas de casa têm mais honra do que os reis. Aleluia! Versículo 19 e 20. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. O nosso Deus é o Deus libertador. Essa procissão triunfal, irmãos, prossegue aqui em Salmo 76. Deus quer nos conduzir em glória, irmãos. Por isso que o irmão enfatizou muito esse salmo. Depois os irmãos lêem todo o Salmo 68, amém? 76, 2. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ó Senhor Jesus. Hebreus 12. Vem confirmar esse versículo, tá, irmãos? Hebreus 12, versículo 22.
Hebreus 12, versículo 22. Aqui fala sobre a falange, né, de Sião. Mas aqui no versículo 22 de Hebreus fala assim: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Aqui, irmãos, Sião foi transferido para o terceiro céu. Hoje, embora, irmãos, a gente esteja aqui na terra, mas a nossa base é lá no céu. A nossa base, irmãos, é lá no terceiro céu. Irmãos, o Senhor não perde nenhuma batalha, irmãos. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Deus permite, às vezes, nós passarmos por situação, por adversidades, mas é para quê? Para que nós cresçamos em vida, mas para que nós dependamos mais dEle, para que essa fragrância desse conhecimento possa exalar melhor. Se não premir a azeitona, óleo não se dará, irmãos. Deus permite a gente passar por situação, mas o Senhor é muito mais glorificado em meio à tribulação do que em coisas boas que acontecem. Não sei se foi o irmão Lee, o Watmani, que disse que o sofrimento é uma bênção disfarçada. Paulo também teve esse mesmo sentimento, Colossenses 1, 24. Ó Senhor Jesus. O que ele diz aqui? Vamos ler juntos? Vamos juntos? Agora, e preencho amém. Eu não cheguei nesse estágio ainda não. Mas uma coisa eu faço, esquecer das coisas que para trás fico e avanço para que diante de mim estão, né? Aí Paulo fala assim: agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, Deus permite até a gente passar por situação, mas é para que eu exale esse bom perfume. É para que eu expresse esse Cristo maravilhoso que nós temos dentro de nós. Esse rio não pode ficar retraído dentro de nós, irmão. Deus quer avançar. Deus quer alcançar as pessoas. Ele não vai mandar um anjo. Ele vai mandar você, Márcia. Ele vai mandar cada um de nós, irmãos. E Ele conta conosco. Deus não quer saber desse negócio de clericalismo. Clérigo e leigos, o Senhor não quer isso, irmãos. Um só fala, né? Eu vou atrás do pastor, eu vou atrás do padre, eu vou atrás do bispo, e está pronto, meus problemas estão resolvidos, para voltar à minha vidinha normal. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer algo mais de nós. Ó Senhor, mais para frente eu vou explicar a respeito disso. Efésios 3, versículo 19. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O que ele diz aqui? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera, isso. Então, irmãos, nós precisamos exalar esse bom perfume, preencher essa plenitude de Cristo. Um só não consegue expressar essa plenitude. Paulo não conseguiu
expressar essa plenitude de Cristo. Mas a igreja sim, irmãos. Deus conta com cada membro do corpo dele, para expressar devidamente para as pessoas que estão em trevas. Senhor Jesus. E aqui ele fala que pela sua graça a vontade dele será feita, e todas as riquezas insondáveis de Cristo, e as que não forem encabeçadas por Cristo, como diz em Efésios 1, 22, né? Será lançada no lago de fogo, irmãos. Pensa bem, muitas pessoas estão caminhando para o lago de fogo. Estão dependendo de nós. Posso orar por você? Irmãos, isso traz salvação, traz libertação, irmãos. As pessoas estão precisando de nós, carece de nós, essa vida que está dentro de nós. Umas estão na religião, outras estão no mundo, estão no pecado. Não importa, o rio vai até elas. Mas precisa de nós nos dispormos, irmão. Senhor Jesus. Voltando aqui em Efésios 4, versículo 11, agora é o versículo 11. Senhor Jesus. Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo que concedeu. Aqui fala 3 tipos de pessoas. Na verdade 4, né? Apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Profetas. Senhor Jesus. Apóstolos, evangelistas, pastores, apóstolos, profetas, pastores e mestres. Evangelistas e mestres. Senhor Jesus. Também eu preciso dos irmãos, para ser aperfeiçoado. Ó Senhor Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com respeito aos apóstolos, como que um apóstolo é assim identificado como um verdadeiro apóstolo? Paulo, irmãos, ele foi chamado apóstolo, não da vontade humana, como diz em Romanos, Senhor Jesus, Romanos 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Gálatas 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmão, o apostolado, ou o apóstolo, não é por sucessão ou politicagem. E esse apóstolo também não precisa ter carteirinha, precisa? Paulo, irmãos, ele precisou reivindicar o seu apostolado. Muitos ali duvidavam do seu apostolado. Irmãos, há dúvida entre nós com respeito ao nosso apóstolo? Irmãos, quem que é o nosso apóstolo? Irmão Pedro. Nós temos que dar a ele as devidas honras. Ele foi o enviado por Deus. Então ele recebe a palavra diretamente de Deus, irmãos. Então nós devemos honrar tais irmãos. Então, João 5, 31, só para confirmar. João 5, 31 fala o seguinte: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Está vendo? Se eu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. 32. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. 34. Eu, porém, não aceito
humano testemunho. E digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvo. 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu a realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então o apóstolo, Deus fala diretamente com ele, Senhor Jesus. Então, depois de tudo que Paulo fez, ainda ele foi questionado, irmão. Será que ainda há alguma dúvida entre nós, irmão? Não pode haver tais dúvidas. 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Ó Senhor Jesus. Versículo 10. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me confiou, para edificação e não para destruir. Então, Paulo tinha autoridade para edificação e não para destruir. Então, o apóstolo ele tem esse poder, essa autoridade para edificação. Irmãos, nós, como diz a mensagem, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério. Irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos ver quem está acima de nós. Nós precisamos entender, irmãos, quem Deus está usando. Na época de Moisés, quem estava com o bastão? Moisés. Tem os profetas e tem o profeta, irmãos. Senhor Jesus. Mas o apóstolo, ele pode interferir numa igreja local? Pode ou não, irmãos? Pode. Ele não pode, não convém, digamos assim, interferir, no lado prático. Por exemplo, pagar energia, pagar água, luz, Mas na questão espiritual, o apóstolo pode interferir, sim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Timóteo 1,3 fala assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então aqui Paulo estava interferindo, não estava? Estava. Então Paulo estava interferindo na igreja em Éfeso. Então ele chamou Timóteo para ajudar a admoestar esses irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos, que nós, Deus tem nos iluminado e nos mostrado os irmãos que estão à nossa frente. Amém? Senhor Jesus. Mas Senhor Jesus, lá em Números, capítulo 12, Números 12, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, falaram Miriam, versículo 1, contra Moisés, por causa da mulher de Cuxita que tomara, pois tinha tomado mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam e lhes disseram: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta,
Eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Vamos ler juntos? Claramente, e não por enigmas, pois ele vê a minha forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Então, a gente vê que Moisés era o profeta que estava acima de Arão e Miriam. Então, irmãos, a gente precisa estar atento. Quem Deus está usando no momento? Quem Deus enviou? Então, nós precisamos honrar tais irmãos. Amém? A gente precisa ser igual aos Tessalonicenses. Tessalonicenses 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Fala assim: ó Senhor Jesus, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que é de nós, ouviste que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que creste. Então os Tessalonicenses ouviam as palavras de Paulo, não como palavra de homem. Então, como o profeta, né, é usado por Deus, a gente precisa atentar, não como palavra de homens. É como se Deus estivesse falando para nós, irmãos. Senhor Jesus. E nós vimos ainda, voltando agora em Efésios, ó Senhor Jesus, Efésios 4, outro além do apóstolo é os evangelistas. Quem são os evangelistas na vida da igreja? São os missionários itinerantes, ou seja, são os comportores. Então, irmãos, nós precisamos honrar esses irmãos. Esses irmãos são os evangelistas, ou seja, os missionários itinerantes. Então, o CEAP, irmão, é para formar esses evangelistas. Então, irmãos, dê o seu nome para entrar no CEAP, irmãos. Seja um mês de férias, né? 6 meses, uma semana, mas dá o seu nome para o CEAP. Deus quer te aperfeiçoar. Aleluia! Tem um CEAP das irmãs, né? Então, irmãos, Deus quer usar você, Deus quer aperfeiçoar você. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei fazer igual o irmão faz. Mas vai com ele então, ué. Seja um com o irmão, ué. Aos poucos, o Senhor vai te libertando, né? Dessa sua fala, né? Que você não consegue falar, eu sou pesado de língua, né? Como Moisés dizia. Aos poucos, Deus vai te libertando e você consegue falar. Ó Senhor Jesus. E outro item, irmãos, são os pastores e mestres. No final do versículo 11, pastores e mestres. Na verdade, irmãos, são a mesma coisa, estão na mesma categoria. Como que os pastores, né, vão pastorear se eles não souberem ensinar? Então, os mestres e os pastores precisam ter a mesma categoria. Mas os pastores hoje são muito, assim, modo de falar, são muito mal falados porque usam indevidamente essa posição espiritual, irmãos. O apostolado hoje, né, os pastores, não é questão de posição, mas principalmente questão de função, irmãos. Nós precisamos estar aptos para ensinar. Nós precisamos ser aperfeiçoados para instruir outros
assim como Paulo fez com Timóteo. Tá, irmãos? Então nós, às vezes, passamos anos e anos e continuamos na mesma. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer avançar em nossa carreira espiritual, irmãos. Quando vai se trabalhar ou fichar em um lugar, como que é procurado, né? A pessoa que tem aquele currículo, né? Aquele currículo pronto lá, que ele sabe fazer aquilo bem feito. Deus é a mesma coisa. Uma criança, ela tem um hábito de pegar na mão dos pais, da mãe, né? Do irmãozinho, mas ela não tem a habilidade ainda de segurar um copo, tem? Mas à medida que ela vai crescendo, né? Naturalmente ela segura um copo. São os dons, irmãos. Quando nós ganhamos essa graça, nós ganhamos dons. É o que eu falei no início. Quanto mais graça, mais dons. E quanto mais dons, mais graça. Um pintinho e um pato, um patinho, se você jogar ele na água, ele já tem a habilidade de nadar. Ele não morre afogado. Mas porque ele já tem o dom. Mas um pintinho, se você jogar ele na água, morre afogado. E nós, irmãos, ao crermos, Deus já nos deu a graça. No mínimo, um dom nós temos. É o hino que nós cantamos. Quando você crê, você recebe já um dom. Mas à medida que você vai, né, exercitando esse dom, Deus concede mais graça. E quanto mais graça, mais dom, mais vida vai dada a você. E com isso você vai crescendo mais, você vai dependendo mais do Senhor, e a vida vai crescendo mais em você. Então, irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados. Eu continuo batendo nessa tecla, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Rogo, pois, Senhor Jesus, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento em Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Quem são esses pastores? É você, é cada um de nós. João 21. Versículo 15. Nós conhecemos muito essa passagem, né, irmãos? Mas eu quero alientar os irmãos. Versículo 15 fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Aqui, no princípio do versículo, ele fala, depois de terem comido. Tem um hino que fala assim: come Cristo, ser fortalecido. Não é isso? Come Cristo e ser fortalecido. Foi depois que eles comeram, Deus designou eles para apacentar, irmãos. Quando você vai pregar o Evangelho, você vai levar aquilo que você comeu. Você vai levar aquilo que você ganhou. Então, depois de haverem comido. Quando você vai para a expansão, você depende do Senhor, você vai levar aquilo que você comeu. Tá certo, irmão? Por isso que você precisa apacentar os cordeiros do Senhor. Você precisa pastorear as ovelhas do Senhor. Ó Senhor, você precisa apacentar as ovelhas, irmãos. Quem come, apacenta. Quem come, cuida. Se nós temos dificuldade de cuidar, irmãos, é porque nós não estamos alimentando.
Precisamos alimentar de Cristo, irmão. É como esse rio lá no princípio. Né? Esse rio precisa passar. Por onde esse rio passar, vida haverá. Senhor Jesus. Então nós alimentamos de Cristo para alimentar outros. Senhor Jesus. Mas vamos avançar. Ó Senhor Jesus. Não se pastoreie a igreja com más intenções, mas de boa vontade. Os irmãos já têm o Senhor. Então os irmãos já têm o Senhor. Então como que eu vou apacentar? Os irmãos já têm o Senhor, irmão. Jesus é o Senhor, irmãos. Então como cuidar? Suprindo eles com a vida. Ó Senhor Jesus. Versículo 12 de Romanos. Versículo 12. Efésios 4:12, me perdoe. Efésios 4:12. Ó Senhor Jesus. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esses apóstolos, esses evangelistas, pastores e mestres, é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, irmãos, do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo final, irmãos, é até que todos cheguemos. Versículo 13. Vamos ler juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos. O objetivo final, irmãos, é todos cheguemos. Não importa eu se converti há mais de 30 anos, ou se foi o Felipe que foi batizado hoje, e a Camila que foi batizado hoje, é Camila, né? Que foi batizado hoje. O objetivo final, irmãos, é que todos nós cheguemos. Esse é o objetivo final, a glorificação. O versículo que nós lemos em Romanos, né, todos gememos a um só, para que nós cheguemos a essa estatura aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Irmãos, quem chega a essa estatura, essa plenitude, esse versículo 14, irmãos, não vai acontecer com você, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que induzem ao erro. Então, para que não sejamos como meninos. Então, quando a gente chega a essa unidade da fé, quando a gente chega no pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, irmãos, nós não vamos ser como meninos, nós não vamos agir como meninos. Senhor Jesus, então Deus quer que nós cresçamos, amadureçamos na vida da igreja, irmãos. Então o Senhor deu homens dons para isso, para nos aperfeiçoar, para nos levar a crescer em vida. E o serviço, irmão, não tem nada melhor do que isso. O serviço na vida da igreja nos leva a crescer. A semana, por exemplo, devia ser todos os dias. Mas na semana que você vai servir na salinha, por exemplo, né, irmã? Você não depende mais do Senhor? Você não busca mais comunhão com os irmãos? Mas devia de ser assim sempre, né? O pai gosta quando uma criança conta aquela historinha, papai, de novo, não é isso? Conta aquela história, pai. As minhas filhas, né, a gente deitava na cama, eu ficava contando as historinhas para ela de Davi, de Sansão, né? Que bom era aquela época, né, Bel? A gente contava historinha. Conta de novo, a ver, eu contava 3, 4 vezes.
Irmãos, que bela história. Que bela história, irmão. Então, eis a história de Noé. Eis a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eis a sua história, irmãos. Nós temos muitas coisas para contar para as pessoas, irmão, que Deus fez nas nossas vidas. Temos ou não temos, irmãos? Quanto livramento o Senhor já nos deu? Às vezes por causa de imaturidade, às vezes por falta de crescimento de vida. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, Deus nos dá livramento. Não porque nós mereçamos, mas é porque o amor dele excede muito mais do que a nossa condição caída. Então Deus, irmãos, quer que nós cresçamos. Deus quer que nós sejamos, cheguemos à estatura de um varão perfeito. Deus falou para Abraão: anda na minha presença. Quanto mais nós andarmos na presença do Senhor, irmãos, nós vamos mais encontrar a perfeição do Senhor. Eu não sou perfeito, né, Odete? Eu erro demais, né? Mas Deus está dentro de mim, irmãos, e nos leva. Quanto mais eu depender dEle, mais eu buscando a presença dEle, mais Deus vai sendo trabalhado em mim. E a vida, mais de Cristo e menos do João de Couto. Mais de Cristo e menos do João de Couto. Vai chegar no ponto que só vai ver Cristo. Só vai ver Deus. Mas eu olho para o Isaías, né? A expressão do Isaías, quando fala do Isaías, o Isaías é assim, né? O Isaías é desse jeito, né? O Isaías acha desse jeito. Mas à medida que a vida de Deus vai crescendo nele, né, a vida vai transformando ele. Não é isso, Isaías? Quanta coisa Deus operou na sua vida, né? E Deus quer fazer isso, irmãos. É na dependência de nós com o Senhor que a transformação vai ocorrendo. Esse metabolismo vai acontecendo em nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Mas voltando aqui em Efésios, versículo 15. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui fala do corpo, irmão. Quando eu machuco o dedo, nessa semana eu macetei o dedo. Mas na verdade o dedo não doeu. O que sentiu foi a cabeça. A minha cabeça que sentiu. Milésimo de segundo voltou e mostrou que estava doendo o dedo. Quando eu machuco o irmão, quando eu firo o irmão, quando eu agrido o irmão, falo mal do irmão, é o cabeça que sente primeiro, irmão. Quando eu falo mal do irmão, o primeiro que sente é o Senhor. Não foi o que aconteceu com Saulo? Saulo, por que tu me persegues? Então, irmãos, nós, como corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, precisamos exercer bem a nossa função. A nossa meta, irmão, é ser aperfeiçoado pelos homens dons que o Senhor deu à igreja, para que os membros atuantes possam edificar o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! O Senhor quer que todos os membros do corpo de Cristo tenham a sua função e funcione, irmãos. E funcione. Deus quer que nós funcionemos. Deus quer que nós sejamos membros ativos. Não um membro morto, um membro apagado. Mas quando um membro sofre, todos os membros sofrem. O corpo inteiro sofre. Igual eu falei, macetei o dedo.
né? Eu fiz isso, eu soprei, eu gritei, fiz o corpo todo sentiu, irmão. Mas quando o corpo é honrado, quando o membro é honrado, todo o membro é honrado. Quando o membro cresce, né? Quando o irmão cresce em vida, irmãos, há regozijo. Quando um pecador arrepende, não há festa no céu? Há festa no céu, irmão. Mas quando um membro também exerce a sua função, também há alegria, há festa no céu. Aquele irmão está servindo, aquele irmão está dependendo de mim, aquele membro está funcionando. Todos nós, irmãos, precisamos ser aperfeiçoados. Chegar à plena filiação, é isso que Deus quer, irmãos. Até que todos cheguemos. Eu vou ler de novo o versículo 16 de Efésios. Ó Senhor Jesus, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, há muitos ministérios, irmãos, mas ele se culmina num só ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Por isso que fala que todo o corpo bem ajustado, nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos nos ajustar, nós precisamos nos consolidar. E nós precisamos da justa cooperação dos outros irmãos. Irmãos, nós precisamos cooperar uns com os outros. Ó Senhor Jesus, e com isso efetua o seu próprio aumento. Ó Senhor Jesus, e tudo isso é para a edificação. Então a graça que começou no versículo 7 e termina no versículo 16 de Efésios 4, tem só um objetivo, a glorificação. A glorificação, irmãos. Então o nosso corpo, irmãos, um dia vai ser glorificado, ou vai ser transformado. Então esse corpo, irmão, a única coisa que nós temos em terreno é o nosso corpo. Mas um dia ele vai ser glorificado. Não vai mais ter doença, não vai mais ter enfermidade, não vai mais haver choro, só alegria e festa. Ó Senhor Jesus. Então que Deus possa nos abençoar, irmãos. Né? Quando a situação vier para nos aperfeiçoar, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero neste momento orar por cada um de vocês. Eu quero orar por você que também está em sua casa, no YouTube, né? Dê o seu joinha, né? Nos prestigie, irmãos. Nos fortaleça através do canal. Você que presencialmente está aqui também, pode dar o seu joinha. Só porque você ouviu aqui presencialmente, não quer dizer que você não pode dar o seu joinha. Amém, irmãos? Com respeito a isso, vai estar fortalecendo o canal. Vai estar fortalecendo o canal. Com isso também, você vai estar ouvindo mais de uma vez, e você vai, aquele item que você não ganhou, por ouvir mais uma vez, olha, eu não ganhei naquele item. Então, Deus fala de várias formas e de várias maneiras. Então, que Deus possa abençoar vocês em casa e abençoar vocês aqui presente também. Amém? Quero orar por vocês agora neste momento. Senhor Jesus, Senhor, neste momento eu peço a Ti, a Tua bênção. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Venha, Senhor, com providência e supre com sua vida. Por onde rio passar, Senhor. Tira, Senhor, toda a religião, toda a mornidão, Senhor. Se eu possa suprir com a sua vida, para que cada membro possa efetuar a sua devida função. Por isso, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar esta congregação e todas as demais pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Jesus é o Senhor.